couve-flor, brócolis, rabanete, melancia, beterraba, abacaxi, trigo, milho, arroz, todos esses grãos, legumes, vegetais, frutas que a gente consome já foram modificados ao longo da sua evolução, muitas vezes intencionalmente por nós. Esse processo é a domesticação das plantas. Começou mais um Hiperconectado. Bem-vinda, bem-vindo ao Hiperconectado. Você já deve ter reparado que nos últimos anos os produtos na feira mudaram em cor, sabor, tamanho, suculência. Esse processo que a gente consegue perceber em alguns anos é resultado de milhares de anos de domesticação das plantas, que é o processo pelo qual nós escolhemos características nas plantas que nós achamos necessárias. Brócolis, couve-flor, repolho, todos esses legumes descendem de uma mesma espécie, que é a mostarda selvagem. Elas foram desenvolvidas selecionando partes específicas. No caso do brócolis e da couve-flor, os botões florais. No repolho, o botão foliar terminal. E na couve de folhas, que é a kale, como o nome indica, foram as folhas. Tudo a partir da mostarda selvagem, que é bem diferente de todas elas. Outro exemplo também é a beterraba e a acelga, né? A beterraba, a raiz que a gente come, a acelga, as folhas, também provieram de um mesmo ancestral. Sério? Selecionados para folha, selecionados para ter a raiz para a gente comer. Vou reparar na raiz da selga para ver se tem uma beterrabinha lá. Não tem. Talvez seja um outro caso extremo aí, de morfologias diferentes, tá? Mas com a maioria das plantas, eu diria, você não tem tanta variedade de forma na domesticada, né? Exatamente porque a gente foi selecionando essas plantas para terem o padrão que para nós fosse o melhor, como a batata. Eu quero um tubérculo com bastante amido e que seja grande, que cresça. Então eu não quero várias batatinhas diferentes. Eu quero aquela batata mais propícia para o meu uso. Quanto maior e mais amido, melhor, por exemplo. No caso da batata, sim. Muitas das características que nós gostamos ou desejamos não necessariamente são favorecidas pela seleção natural. Por exemplo, nós preferimos frutas muito mais doces e carnosas do que elas precisam ser na natureza. Então, o que acontece é que muitas vezes a nossa seleção age na direção oposta da seleção natural. A gente acaba escolhendo características que são mais interessantes agronomicamente, enquanto na natureza a evolução estaria favorecendo os organismos mais adaptados. Quantas vezes aconteceu no mundo essa domesticação das plantas e o quão voluntário foi isso no começo? Então, o que se acredita é que a gente tenha tido pelo menos 3 pontos iniciais de domesticação que ocorreram todos mais ou menos no mesmo tempo, né? Isso por volta de 10, 12 mil anos atrás, quando a gente passou a ser agricultor. Então, a gente tem arroz sendo domesticado mais ou menos na mesma época, trigo, mais ou menos na mesma época, e o milho aqui como um exemplo nas Américas. E se a gente pensar em termos de grandes eventos ambientais, lá nas 10, 12 mil anos, a gente teve a nossa última era glacial, né? Então, o que a gente acredita que pode ter acontecido? A coisa foi ficando gelada, né? E foram restringindo alguns lugares no planeta. E os recursos também passaram a ser mais restritos, né? Então, se eu andava para pegar meu alimento, para ter minha proteção, para ter meu remédio, o meu andar ficou cada vez mais limitado, né? Então, a princípio, essa pressão ambiental foi muito importante para fazer essa mudança de comportamento tão radical na nossa história, né? Há controvérsias se a gente já sabia que podia fazer isso e só não fazia porque não era necessário, ou se a gente teve que aprender meio que na marra, sabe? Muitos acreditam, e eu também, que a gente já sabia, assim, até porque você tem os relatos de xamãs, dos curandeiros, das pessoas mais ligadas à cura, que levavam essas plantas de acordo com essas plantas que sabiam que eram importantes para as suas mudanças. Então a gente já sabia cultivar, sabe? Em várias partes do mundo, culturas diferentes desenvolveram de modo independente a agricultura. Por exemplo, no Oriente Médio domesticaram o trigo, no México domesticaram o milho, o arroz foi domesticado na China e um desses centros de agricultura que ainda é pouco estudado é a Amazônia brasileira. Para a Amazônia temos uma lista de talvez 30 espécies que temos uma razoável ideia onde começou o processo.
E tem mais 60 espécies onde não temos ainda a mínima ideia. Nossa, mas são muitas plantas domesticadas aí. Ora, fizemos um cálculo recentemente. Tradicionalmente, pensávamos em 100 espécies para a América do Sul. Mas se pensamos como os povos indígenas, o povo indígena, desde sempre, desde antes de que chegaram nas Américas, desde antes que saíram da África, sabe cultivar. Okay? Provavelmente tem 1.200 espécies em que o processo de domesticação, pelo menos, começou. A paisagem amazônica, essa natureza que a gente entende como intocável, que a gente quer e deve preservar, na verdade já foi alterada por humanos vivendo lá há milhares de anos atrás. Quando os europeus chegaram à América, ao menos 83 espécies nativas já tinham sido domesticadas em algum grau. Outras 55 espécies eram cultivadas na região que vai do sul do México até a Patagônia. Um caso especial é o da castanha do Pará. É super comum encontrar castanheiras em sítios arqueológicos. Mas como só humanos e cotias conseguem fazer a dispersão dessa planta, e como as castanheiras têm uma distribuição praticamente continental, se acredita que esse sucesso todo vem do manejo por populações indígenas. 10.000 anos atrás, na região que hoje é Acre, o castanha tinha um ouriço mais ou menos pequeno, okay? 10 centímetros, 15 centímetros. Hoje, naquela mesma região, o ouriço é 20 centímetros e tem mais sementes. E as sementes são maiores. Diferente do pimento ou de mandioca, não tem variedades de castanha. E, como cacau, castanha pode sobreviver sem os humanos. Mas um castanhal precisa de humanos. Mandioca, macaxeira, aipim, mandioca mansa, esses são alguns dos nomes que a gente tem para a planta que tem o nome de espécie Maniote esculenta, que é essa espécie com uma raiz cheia de amido que é importantíssima aqui no continente americano. Como que surge a mandioca como uma planta que a gente come por aqui? A origem da mandioca, ela provavelmente aconteceu na parte sudoeste da Amazônia, onde é mais ou menos hoje o estado de Rondônia. Ou seja, foi uma espécie que foi domesticada pelos povos indígenas que habitavam aquela região, provavelmente há milhares de anos atrás. Depois, essa espécie foi se disseminando para outros locais. E como que a gente descobre isso? Essa análise sobre a origem da domesticação da mandioca, ela é feita com base principalmente genética. Ou seja, a gente compara as sequências genéticas da planta cultivada hoje em dia com aqueles ancestrais encontrados na natureza. Ou seja, quanto mais próxima a planta cultivada desses ancestrais, mais provavelmente é ali que foi onde ocorreu a domesticação do cultivo. Também é importante nessas análises, questões arqueológicas também. Muitas vezes existem vestígios arqueológicos que mostram que aquela espécie cultivada surgiu em determinado local. Que tipo de vestígios são esses? Por exemplo, a gente pode encontrar vestígios arqueológicos de restos de alimentos, sementes, ou até pequenos cristais, partículas de amido, que são específicos para determinadas espécies de plantas cultivadas. As mandiocas selvagens podem crescer como grandes arbustos em ambientes abertos ou até como trepadeiras na mata fechada, enquanto a nossa mandioca domesticada dá um arbusto pequeno, de 1 a 2 metros de altura e com muito menos ramos do que as variedades selvagens. Mas a grande diferença entre elas está na toxicidade. As mandiocas selvagens são muito mais venenosas, muito mais tóxicas do que as espécies que a gente costuma consumir. E se alguém bater o olho nesses ancestrais na natureza, dá para falar, isso aqui deve ser um pé de mandioca? Tem essa similaridade? Não é fácil identificar eles na natureza e dizer esse aqui é um parente silvestre da mandioca. Então, é um grupo bastante diverso. Na natureza, ocorre desde do México até a Argentina. Então, uma distribuição bastante ampla. E a gente tem caso de alterações tão extremas
onde a planta domesticada é tão diferente da planta ancestral que ela depende completamente da humanidade para se reproduzir. O milho é o exemplo, eu acho que é mais gritante, pelo menos quando eu comecei a estudar biologia e que eu aprendi sobre o milho, para mim é o exemplo mais gritante, né? O teozinto, né, que é a zea maíz, qualquer coisa, né, tem várias espécies aí que são característicos do México, da região da América Central e México ali, que deram origem ao milho. Ele tem uma espiga que é de uma fileira só de grãos, tá? É só uma espiguinha pequenininha, de uma fileira só de grãos, e esses grãos são protegidos por uma bráctea muito dura. Então é como se você botasse no seu dente uma semente para quebrar mesmo, né? Pensem agora no milho que a gente tem hoje, né? Uma espiga enorme, várias fileiras de grãos, e os grãos estão livres, eles não estão protegidos, né? Então, assim, essa modificação que a gente foi fazendo ao longo do tempo, ela é gritante em alguns casos, não tão gritante em outros. Se a gente pensar na mandioca, por exemplo, né? Que é legal porque é uma planta nativa, que é uma coisa nossa daqui. A mandioca é uma planta cuja raiz é útil. Então, assim, modificação morfológica gritante, não, você não vai ter, comparando com o milho, né? O milho silvestre tem uma espiga do tamanho do meu dedo, com 2 ou 3 raquilazinhas na espiga e 10 a 12 sementes. E você conhece uma espiga de milho hoje, né? Que tem 100 sementes ou até mais, não é? E esses espigas estão bem embrulhados nas folhas ao redor, na palha da espiga, né? Então, este é um exemplo de domesticação completa. O Hiperconectado vai fazer uma pausa, mas daqui a pouco eu volto com mais plantas domesticadas, plantas transgênicas e o impacto que essa intervenção toda pode ter no meio ambiente. Até já! De volta com o Hiperconectado, hoje o assunto é domesticação das plantas. E para mostrar a variedade de plantas que a gente conseguiu produzir com a domesticação, agora é hora de falar de frutos cítricos. Porque laranja-pera, laranja-lima, mexerica-pocã, limão galego, essa variedade toda de frutos que a gente conhece não são plantas naturais, selvagens. São híbridos produzidos por cruzamentos muito intencionais pelos últimos milhares de anos, aprimorando o que a gente come. Posso aproveitar e levar uma dúzia? Sim. Você quer que eu escolha? Quer escolher? Inicialmente era através de semente, o plantio era através de semente, né? Mas o plantio através de semente torna a planta... Ela leva um bom tempo para começar a produzir, porque ela tem uma fase de juvenilidade, né? Então, algumas variedades levam de 6 a 8 anos para começar a produzir. A partir de que o cítrus começou a se tornar uma cultura comercial, iniciou-se então a técnica de enxertia, que consiste em você enxertar borbulhas ou gemas axilares da variedade copa em um porta-enxerto, que é também um cítrus, mas ele é uma variedade mais adaptada, mais rústica, né? Então, essa combinação fez com que você diminuísse esse tempo de produção, né? Da planta começar a produzir comercialmente, em torno de 4 anos depois que você faz o plantio, ela já começa a produzir comercialmente, né? Eu fiz os cruzamentos, plantei, aí apareceu uma laranja que para mim foi especialmente interessante porque ela é mais gostosa. Ao invés de plantar essa planta que pode não crescer tão bem ou não ser tão vigorosa, eu vou pegar um galho, um ramo dela e vou enxertar numa planta que cresce bem, mas que não tem uma laranja boa. Isso. Para ter uma raiz de uma planta mais resistente e uma laranja gostosa lá em cima, em menos tempo. Isso mesmo, exatamente isso. Então, você está vendo que uma planta de cítrus, na verdade, são duas. Uma que compõe o sistema radicular, que seria o porta-enxerto, e uma que é a variedade copa,
que seria a que produz o fruto, né? Aqui no Brasil, tem alguma variedade dessas que é mais típica, mais exclusiva nossa, ou que foi desenvolvida por aqui? Então, a nossa principal variedade de copa, a laranja-pera, né? É utilizada muito aqui no Brasil. Ela tem as características ideais para a produção do suco. É muito suco e muito bagaço. Uma produção global dessa escala só é possível com muita ciência e muita tecnologia. Muitas vezes você tinha a intenção de ter uma planta que era resistente a um determinado fungo, por exemplo, que aconteceu lá na Irlanda, com aquela grande fome que eles tiveram lá, porque apareceu um fungo que dizimou as plantações de batata. E às vezes você pode se deparar com uma situação em que não existe nenhuma variedade de batata no mundo que seja resistente àquele fungo. Então não vai adiantar você cruzar, porque quando você faz os cruzamentos, você junta coisas que já existem, né? E muitas vezes você precisa de alguma coisa que ainda não existe naquela espécie na natureza. E aí tem algumas estratégias que as pessoas utilizaram. Uma das mais paradoxais que existem, que parece absurdo, é justamente bombardear as plantas com radioatividade. Porque a radioatividade que causa câncer em nós, nas plantas elas também causam umas alterações absurdas. Então, o código genético de uma planta, quando ela é submetida à radioatividade, ele fica completamente bagunçado. E nessa bagunça, absolutamente ao acaso, pode surgir, então, uma batata que fosse resistente àquele fungo. Então, o ponto é, eu preciso de variedade a qualquer custo, nem que seja desperdiçar 1000 pés de batata para conseguir um que tem uma mutação legal. Não, bota milhões de pés de batata para você chegar naquele que você quer. Porque, como é absolutamente ao acaso, você pode ter, então, plantas que elas vão ficar resistentes ao fungo, mas vai aparecer alguma toxina. Então, como é absolutamente ao acaso, você vai ter coisas indesejáveis. Então, aí é o trabalho de centenas de anos que você vai selecionando aquelas plantas que vão ter as características que a gente quer agora. Praticamente todas as plantas que a gente consome já passaram por algum rearranjo genético, como esse que o professor Menossi explicou. Mas técnicas como a irradiação das plantas trazem muitas mudanças que a gente não controla e não tem muito como interferir onde acontecem. Hoje em dia a ciência tem técnicas muito mais específicas para fazer mudanças muito mais pontuais, como o professor explicou. Uma das nossas atuais linhas de pesquisa, por exemplo, é desenvolver uma variedade, uma cultivar de café sem cafeína. Porque tem um mercado para isso. Então, nós encontramos aqui na nossa coleção plantas que naturalmente não têm essa característica, mas elas não são muito plantas produtivas. Então, nós precisamos transferir essa característica para uma variedade comercial, que é produtiva, resistente, etc., que tem uma série de virtudes, mas tem cafeína, a gente quer tirar. Então, a gente quer tirar a cafeína dessa variedade que é produtiva, e boa e cheia de super virtuosa. E botar nela essa característica. Bom, como é que nós fazemos? A gente cruza. O café floresce em setembro, via de regra, setembro, outubro. Então a gente cruza. Os frutos nós vamos colher só em maio, abril, maio. Aí não colher o fruto, a gente tem que semear. A muda vai ficar pronta para ir no campo em dezembro. Aí a gente planta em dezembro, ou seja, já foi mais de um ano do florescimento. Ela só vai produzir 2 anos depois, então já são 3 anos. Então eu tenho que esperar 3 anos para colher os frutos dessa plantinha para saber se eles têm cafeína ou não. Desse híbrido que a gente fez há 3 anos atrás, para saber se eles têm cafeína ou não. A gente hoje tem técnicas, ferramentas moleculares, por exemplo, marcadores, que a gente consegue, por exemplo, ver na folha da planta se ela tem ou não tem cafeína. De modo que a gente pode levar para o campo só as que não tem, não precisamos esperar mais 3 anos para lá. Então, assim, hoje tem muitas técnicas que permitam que a gente faça o que a gente chama de seleção precoce, né? De seleção assistida, com marcadores moleculares, com métodos de seleção genômica. Hoje são muitas as estratégias que abreviam, que podem ajudar a abreviar esse tempo enorme que normalmente se usa para selecionar uma variedade de uma espécie perene como é o café. A gente, na verdade, está fazendo uma salada genética, não era nenhuma modificação, era uma bagunça completa nos organismos. Hoje, nós conseguimos fazer uma coisa absolutamente direcionada. Então, nós estamos fazendo uma modificação genética, mas a diferença é que ela é absolutamente cirúrgica. É como se você pegasse e jogasse um livro para cima
e esperasse que as páginas se embaralhassem da forma mais correta possível para você ter uma informação que agora fosse útil. Não, agora a gente consegue saber exatamente qual palavra dentro daquele livro gigantesco você precisa mudar de lugar para você ter um contexto diferente. Então, nós somos absolutamente precisos com relação a isso agora. E qual que é a diferença, então, entre organismo geneticamente modificado e um organismo transgênico? Vamos voltar no caso da nossa batata. Você tivesse que a batata sendo atacada por um fungo, não tem nenhuma variedade de batata no mundo que possa ser cruzada para você ter um híbrido ali que fosse resistente ao fungo. Mas você tem, de repente, uma batata doce que é resistente àquele fungo. Mas essa batata doce não cruza com a batata que a gente usa para fazer batata frita. Então, como é que você soluciona esse problema? Nós conseguimos hoje, ir na batata doce, identificar qual que é o pedaço do código genético dela que dá resistência ao fungo. E nós conseguimos manipular aquilo no laboratório, trazer aquele código genético e introduzi-lo na batata que a gente usa para fazer nossas batatas fritas. Isso, naturalmente, não iria acontecer nunca. Mas em laboratório, então, você pegou o código genético de um organismo, manipulou ele em laboratório e introduziu em outro organismo. Esse novo organismo, que vai ter, dentre os 30, 40 mil genes, código genético que ele tem um a mais. Esse um a mais torna ele um organismo geneticamente modificado pela legislação do Brasil e de vários países do mundo. Esse termo transgênico, no geral, ele é utilizado para abranger qualquer organismo que recebeu um código genético de outro organismo, ele é um transgênico. Hoje, nós já temos uma tecnologia, existem tecnologias que a gente chama de cisgênesis, que você pega, por exemplo, você manipula em laboratório, você pode fazer isso. Pega diferentes partes do código genético da batata, manipula em laboratório e você monta um código genético novo, que vai deixar aquela batata resistente ao fungo. Então, você percebe que você usou DNA código genético só da própria espécie, e introduziu nela. Então você não tem um trans, não vem de outra espécie, veio da própria espécie. Mas a pergunta é, foi manipulado em laboratório? Foi. Então é um organismo geneticamente modificado. O Paulo de Lucas, CEO de uma empresa de biotecnologia, nos mostrou como é feito o processo de transgenia da cana-de-açúcar. Vamos dar um exemplo, por exemplo, que a cultura da cana tem ataque de uma praga que atualmente é resolvida com inseticida, que é a broca da cana. Certo. A broca do milho não vai mais inseticida, porque ele já tem essa tecnologia dentro dele. Ele é naturalmente resistente à broca que ataca o milho. E na cana isso não existe. Então, o agricultor, no caso, a gente trabalha com a Embrapa, com essas empresas, eles trouxeram para nós esse problema. Nós produzimos essas células-tronco, pegamos os traits baseados no que existe na literatura e colocamos nela e mandamos para a mão da Embrapa. Certo. A Embrapa está com esse material faz quase 5 anos no campo, respondendo perfeitamente. Vai chegar na mão do agricultor daqui 3, 4 anos. As plantas transgênicas, elas foram criadas pela própria natureza e no jardim da sua casa você pode ter uma planta transgênica. Existem alguns tipos de associações entre micro-organismo e plantas que o micro-organismo transfere uma parte do material genético dele para as células da planta, de modo a fazer ela produzir comida para o micro-organismo. Então, a gente pegou esse mecanismo, os cientistas pegaram esse mecanismo, trouxeram para o laboratório e usam um mecanismo natural dessa agrobactéria, que a gente chama, para transferir para a célula da planta. Então, essas células, que são as células-tronco, a gente gera uma planta e está ali empregada dentro da planta essa característica. Como, então, você produz uma cana com modificação genética, uma cana transgênica? Aqui é um ponteiro, né, que são as folhas mais jovens da cana, que a gente isola o palmito, o mesmo princípio do palmito que você come na sua casa, que vem da palmeira, as folhas mais jovens. Esse palmito, ele é fatiado e colocado no meio de cultura, basicamente tem uma gelatina com adubo e com outras substâncias que vão produzir o que nós chamamos de células-tronco. É o mesmo princípio das células-troncos animais. Essa célula, ela gera uma nova planta, por isso que a gente chama de células-tronco. Aqui, então, a gente faz o que a gente pode chamar de casamento da bactéria que existe naturalmente no solo com a célula vegetal. Aqui acontece a transferência do que nós chamamos de DNA, que é o que você quer incorporar na sua cana. Depois disso, a gente regenera as plantas. Aqui você já vê tecido verde, né, que são canas transgênicas, que no caso a gente sabe que ela está transgênica porque a gente coloca um herbicida no meio de cultura. Então, somente as transgênicas que receberam esse
esse DNA que dá resistência ao herbicida, que vão sobreviver. Aqui você já tem a planta, né, crescendo, tomando com a parte raiz, e aqui então tem a cana já sendo multiplicada, quando você já leva centenas de plantas para um campo. A transgenia recebe várias críticas que não necessariamente têm a ver com a técnica de modificação do DNA em si, mas sim com a tecnologia e a demanda ao redor do que precisa para se produzir isso. Tem a questão do monopólio das sementes e do que mais é necessário para poder plantar essas sementes no campo. E tem a questão ambiental da contaminação de plantas selvagens com o DNA das plantas que acabaram sendo modificadas. A seleção e o cultivo de variedades geradas artificialmente têm consequências desejáveis como maior produtividade, maior teor nutricional, mais resistência a condições climáticas extremas e a pragas, mas, assim como a produção de transgênicos, ela também pode gerar muitos efeitos indesejáveis, como o abandono de variedades tradicionais que são menos comercialmente produtivas, mas que podem ter variações genéticas interessantes, a contaminação genética por cruzamento espontâneo com populações selvagens, problemas de monopólios comerciais e por aí vai. Em 2005, tivemos um projeto financiado pelo Ministério do Meio Ambiente. E fizemos uma prospecção, que se chama, ao longo do sul da Amazônia, procurando pupunha silvestre. E que encontramos foram imensas áreas de pastagem, de soja, tá? E áreas que teria sido apropriado para pupunha silvestre, já não tinha mais. Então, mandioca é muito mais importante que pupunha. Mas as duas espécies têm populações desaparecendo. E essa é a verdade em todo lugar. E olha só esse paradoxo, esse processo que muitos vendem como fundamental para a agricultura acontecer, que é o desmatamento, está destruindo justamente as variedades de plantas selvagens que nós precisamos manter para ter todo esse banco genético de variedade, de onde a gente vai conseguir plantas melhores, que rendem mais ou que crescem em ambientes que estão mudando por conta de mudanças climáticas que justamente esse desmatamento causa. A gente pode ver a plantação ali, mas toda a variabilidade que gerou ela pode ter ido embora se a gente não fez o manejo certo. O Hiperconectado vai ficando por aqui, a gente se vê semana que vem.